Fala pessoal, tudo bem? Bom, dando continuidade aqui aos vídeos, hoje a gente vai falar um pouco dos templates. Fazendo uma associação aí para a galera que vem do mundo Aruba, o template ele se assemelha muito aos profiles, quando a gente fala de uma solução on-premises usando a OS 8 da Aruba, ou ele pode ser associado também aos grupos do Aruba Central e até mesmo às bibliotecas, quando a gente fala do novo Aruba Central. Esse é o terceiro vídeo, pessoal, da série, então. A gente está avançando relativamente rápido. A série tem foco, então, na plataforma Mist, basicamente na configuração de WLAN nesse início. Para quem está chegando agora, bem-vindo. Meu nome é Felipe. Eu faço parte de um time de engenharia de pré-vendas, mas boa parte da minha carreira aí foi dedicada em pós-vendas. Então, eu gosto bastante aí de gravar esses vídeos um pouco mais técnicos. Beleza, pessoal. Então, o vídeo eu separei ele basicamente em duas partes. Então, a primeira parte a gente vai focar na questão do template de WLAN. E a segunda parte eu vou mostrar para vocês como a gente pode aplicar esses templates. E aí a gente encerra o vídeo por aqui para não ficar muito extenso. Bom, vamos iniciar então, pessoal, com a primeira parte, que é a criação do template de WLAN. Aonde eu consigo chegar nessa parte que eu já estou aqui? Organization, WLAN Templates. O que vocês vão reparar, pessoal, toda a plataforma ela é desenhada em cima desses templates quando a gente fala em aplicação de configuração. Então, aqui em Organization, vocês vão observar também que existe um template de RF, que a gente vai abordar no próximo vídeo. Eu tenho templates de switch, templates da parte de WAN e assim sucessivamente, tá bom? Então, de novo, hoje a gente vai focar no WLAN Template. Bom, pessoal, precisei fazer um pause rápido aqui no vídeo. A minha webcam está desconectando com uma certa frequência, então eu resolvi desabilitá-la aí por hora, mas eu vou resolver isso no próximo vídeo. Bom, beleza, vamos dar continuidade aqui então. Vamos criar o primeiro template de WLAN. Basicamente a gente clica aqui em Create Template e aqui vocês podem dar um nome para esse template, tá bom? Vou colocar aqui NetSec Hub. SSID Personal, por exemplo. Você poderia, por exemplo, dar o nome do site aqui, e aí vocês podem avaliar o que fica melhor para cada um dos clientes ou para o lab de vocês. Eu já vou explicar o porquê que eu fiz isso. Então a gente vai clicar em Create. O template está criado agora, não tem nada nele. Basicamente nessa tela inicial, o que é importante para nós agora? A gente pode aplicar esse template a alguma coisa, que a gente vai fazer na parte 2 do vídeo. E a gente pode criar as WLANs. Os outros parâmetros aqui, pessoal, não são relevantes para esse vídeo, então eu não vou abordar, mas só por curiosidade, a parte de policy é onde a gente aplica políticas de segurança usando o módulo aqui da plataforma que chama WXLAN. Talvez eu aborde isso num tema futuro. E a parte de túneis de terceiro aqui eu acho que é totalmente fora do escopo. Enfim, vamos voltar aqui então e vamos iniciar com a criação da WLAN. O que é importante aqui, pessoal, vocês perceberem? Ó. Eu poderia criar várias redes, várias WLANs dentro do mesmo template. Qual que é o desafio se eu fizer isso? Toda vez que eu precisar fazer um ajuste fino em um desses SSIDs, eu vou ter um problema, porque ele vai se aplicar no template como um todo. O que eu prefiro fazer? Eu prefiro criar templates para cada uma das redes. Então, por exemplo, eu vou criar um template aqui de teste WPA3, mas nos vídeos futuros a gente vai ter um template Corp, um template de IoT e um template de Guest. São os 3 templates que nós vamos trabalhar. E se eu precisar fazer algum ajuste em um desses templates, fica mais fácil, porque eles estão apartados e eu consigo ser mais micro nesse sentido. Então, por hora, só para vocês terem uma ideia de como funciona a criação, eu vou criar aqui um de teste. Ele vai se chamar NetSec Hub -Mist. Eu vou pôr Mist porque eu já tenho um SSID que começa assim aqui em casa, WPA3, por exemplo. Agora, pessoal, eu vou abordar aqui alguns temas específicos dentro do WLAN que eu acho relevante. Não vou abordar todos. Conforme eu for criando os próximos vídeos, aí sim eu entro no detalhe de uma coisa ou outra, mas por hora vamos focar aqui no que é importante.
Então o nome do SSID eu já preenchi aqui. O SLE basicamente é o módulo que recebe telemetria e faz toda a correlação de dados, encontra problemas, insights e etc. O que eu recomendo aqui, pessoal, que se vocês estiverem fazendo um teste de bancada, por exemplo, um deploy inicial na rede do cliente, vocês podem habilitar esse botão e aí você vai excluir que esse SSID envie telemetria para esse módulo. Ou seja, a gente, entre aspas, não vai sujar a telemetria da rede de produção. Então, por exemplo, às vezes vocês vão testar 802.1x e aí, dentro do período de testes, vocês vão visualizar várias falhas e etc. Essas falhas podem causar uma falsa impressão de que está tendo um problema de 802.1x na rede de produção. E não é verdade. Então, para SSIDs de teste, vocês podem marcar essa opção. Se esse SSID virar produção em algum momento, vocês só recordem de entrar aqui e desmarcar esse item, tá bom? Na parte de status de WLAN, é aqui que vocês conseguem habilitar e desabilitar o SSID. Uma configuração importante aqui, importante não, mas interessante, vocês podem habilitar o SSID para anunciar o nome do AP, fazer o broadcast do nome do AP no beacon. Então imagine que isso é legal num cenário de site survey. Então, se vocês estiverem rodando alguma ferramenta de site survey, vai aparecer o nome dos SSIDs também que estão propagando, o nome dos APs, desculpa, que estão propagando determinado SSID. Então isso é legal. Aqui é a banda, então você pode habilitar a banda que esse SSID vai funcionar. Por padrão, ele já vem com as 3 bandas selecionadas, você pode customizar isso. Por exemplo, desabilitar 2.4 ou desabilitar 6 GHz, se vocês forem criar um SSID específico para 6 GHz, e assim por diante. Band Steering, pessoal, vem desabilitado por default e eu recomendo que vocês mantenham assim. Porque aí eu vou compartilhar uma visão pessoal minha. Band Steering há uns 8, 9 anos atrás era extremamente importante porque o algoritmo do dispositivo final não funcionava muito bem no ponto de vista de determinar em qual frequência ele ia se conectar. Então, basicamente, os algoritmos no passado, pessoal, funcionavam com base em potência de sinal. Em boa parte dos casos, a potência de sinal em 2.4 GHz era mais forte. Então, era comum a gente ver assim, dispositivos dual band se conectando em 2.4 sempre. Hoje isso evoluiu muito. Então, boa parte aí dos dispositivos mais novos, e quando eu falo mais novos, pessoal, coisa de 5 anos para cá, já tem um algoritmo mais avançado nesse sentido. Ele não olha só potência de sinal, ele olha N fatores para determinar o SSID que o dispositivo vai se conectar. Em boa parte dos casos, a preferência é 5 GHz e 6. Então, eu recomendo que vocês deixem o Band Steering aqui desligado em boa parte dos cenários, a não ser que você tenha um fator relevante aí para habilitar. Inatividade do cliente, por padrão, é 1800 segundos, que é 30 minutos. Então, se o cliente estiver inativo por 30 minutos, ele vai tomar um drop aqui do SSID, liberando banda. Geofence, recomendo vocês não mexerem nisso também, mas, de novo, se tiver alguma razão para fazer esse tipo de configuração, basicamente você pode setar um RSSI mínimo para que os clientes se conectem. Se ele não estiver dentro dessa especificação, ele não vai se conectar no SSID, tá bom? Importante aqui que o Geofence ele só funciona para associação. Então, se o dispositivo já estiver conectado e ele não atender aqui ao requisito, ele vai continuar conectado. Então, por isso que eu recomendo vocês não alterar essas configurações de Geofence. O Data Rates, pessoal, é legal que ele já vem com alguns profiles pré-criados. Então tem 3 e vocês podem customizar de acordo com a necessidade do cliente de vocês também. Mas basicamente o Compatible ele permite tudo. Né? O No Legacy ele elimina os Data Rates associados a B. O High Density ele desabilita todos os Data Rates aí de velocidade baixa. Então, basicamente, ele vai desabilitar B e G.
E o custom, como eu comentei com vocês, é onde a gente consegue fazer customização. Eu normalmente recomendo a utilização do No Legacy. E depois vocês vão customizando conforme necessidade. Bom, os protocolos que esse SSID vai rodar. Por padrão, ele já está habilitado Wi-Fi 6 e Wi-Fi 7. Se por algum motivo vocês precisarem habilitar WPA2, isso não vai funcionar nessa configuração. Então aqui já tem um alerta na parte de segurança dizendo que para outros tipos de segurança, desabilite 6 GHz e Wi-Fi 7, porque na frequência de 6 GHz e no Wi-Fi 7 é mandatório WPA3. Então vocês podem fazer aqui o disable. E basicamente eu consigo visualizar WPA2 agora, tá bom? Eu vou deixar dessa maneira aqui e a gente segue com os próximos itens. WLAN, o rate limit, também não recomendo mexer nisso. Se precisar aplicar algum tipo de rate limit em uplink, em downlink, por client ou por rede, é aqui que você faz isso. A isolation, acho que é importante também. Se vocês quiserem bloquear a comunicação entre dispositivos no mesmo AP ou numa mesma subnet, e aqui a gente pode entrar em microsegmentação com cliente, etc. É aqui que a gente faz isso. E eu recomendo que vocês habilitem filtro, pelo menos de ARP. Então, basicamente, aqui o Access Point ele vai filtrar todas as requisições de ARP, vai transformar isso em unicast e enviar para o cliente. Vocês podem habilitar, obviamente, filtro de broadcast e multicast. Só tomem cuidado que se algum dispositivo na rede depender de broadcast ou multicast para se comunicar, eles vão tomar um drop com essa configuração. Então, em muitos casos, o ARP é suficiente e aí vocês vão medindo aí a rede, analisando requisitos para chegar à conclusão se vocês habilitam broadcast e multicast também. Se vocês estiverem utilizando o Mist Edge, é aqui que vocês vão tunelar o SSID. SSID Scheduling. Se for um SSID Guest, por exemplo, eu posso dizer que ele vai trabalhar ou só vai funcionar de segunda a sexta. Por exemplo, tá? A gente pode habilitar aqui e marcar os horários que esse SSID vai funcionar. Quando ele sair fora desse range, o SSID é desabilitado por padrão. Bom, os outros pontos aqui eu não vou comentar por hora. Segurança. Então é aqui que vocês vão configurar os algoritmos de segurança que serão utilizados nesse SSID. Por hora a gente vai configurar aqui um WPA3. Depois, pessoal, eu vou criar vídeos explicando como funciona a parte de 802.1x e a parte de portal. Tá? Então eu não vou abordar o tema aqui de guest portal agora. A VLAN, pessoal, se eu precisar taguear ela de alguma maneira, é aqui que eu faço isso. Então eu adiciono o ID da VLAN nesse cenário. E o Fast Home, vocês podem fazer uma customização básica aqui também, se vocês quiserem trabalhar só com 11R. E aí, de novo, isso está muito associado ao tipo de dispositivo que vai utilizar essa rede. Feitas as configurações, pessoal, basicamente vocês podem clicar em Create e ele vai criar esse SSID. E aí, de novo, só recapitulando, eu poderia continuar criando outros SSIDs, mas pode acontecer o efeito aí que eu comentei com vocês. Beleza? Então essa é a parte 1 do vídeo. Basicamente a gente criou um template de WLAN e a gente criou um SSID associado a esse template de WLAN. A segunda parte aqui, pessoal, que é uma parte bem rápida, é como eu vou atribuir esse template a um determinado grupo de dispositivos. Então aqui, ó, eu vou voltar para WLAN template. Ele está criado aqui. Quando eu clicar nele, eu posso editar o nome. Eu vou mudar aqui, inclusive, para teste. Vou dar um save aqui em cima. Vou entrar nele de novo. Deixa eu voltar aqui para mostrar uma coisa para vocês. Ó. Nessa área de WLAN templates, vocês vão visualizar
aonde ele está aplicado. Então, ele está aplicado à organização como um todo? Não. Ele está aplicado a algum site? Não. Ele está aplicado a algum grupo? Não. Tem alguma exceção para aplicar esse template? Também não. Então, é um template que está limpo, ele não está associado a nada. Só validando aqui também, pessoal, eu estou com o Access Point online. Tá? Então, ele está conectado aqui. Então, aqui eu tenho as configurações dele e ele está associado a esse site, NetSec Hub Site 01, que a gente já criou nos vídeos anteriores. Então, vamos voltar agora para o WLAN Template. Eu vou entrar nele. E é aqui nessa parte esquerda que eu posso aplicar esse template a alguma coisa. Então, se eu selecionar a opção de Entire Organization, ele vai enviar isso para a organização como um todo, ou seja, todos os sites. Se eu quiser ser mais específico, aqui eu posso selecionar um grupo de sites, ou seja, vários sites que estão associados a um determinado grupo, ou eu posso marcar um site em específico, que é o que eu vou fazer. É possível também aplicar exceções, tá bom? Então, eu posso aplicar uma exceção aqui, eu posso limitar os APs que vão receber esse profile. Vamos imaginar que é um SSID eventos, e vocês querem publicar esse template só em APs específicos que estão numa área de eventos. Aqui vocês podem fazer isso, tá bom? É simples assim, pessoal. Então, quando eu clicar aqui em Save, ele vai aplicar o NetSec Hub Site 01. Vou fazer isso agora. Observem que eu continuo com o Applied to Org como no, que a gente não está aplicando isso de forma global. Agora o site, ele me mostra aqui o site que esse template está criado, está aplicado, desculpa. Eu não estou aplicando ele a nenhum site group e não tem nenhuma exceção. Aí ele mostra as WLANs que estão criadas dentro desse determinado template. Então, basicamente, nessa parte 2 do vídeo, eu mostrei para vocês como a gente aplica um template. A aplicação do template ela é igual para o RF template e para os outros templates também existentes aqui na plataforma. Não tem muito segredo. Então, em teoria, daqui a um tempo, é para esse Access Point propagar o SSID. No próximo vídeo eu mostro para vocês o SSID sendo propagado. Eu conecto nele para a gente fazer um overview rápido também. E o que eu vou fazer no próximo vídeo, pessoal, só para compartilhar com vocês, a gente vai focar na criação e boas práticas do template de RF. Então é isso que a gente vai abordar no próximo vídeo. Bom, qualquer dúvida, como sempre, eu estou à disposição. Vocês podem deixar um comentário aqui no vídeo, vocês podem me mandar uma mensagem no LinkedIn e eu vou respondendo aí na medida do possível. Boa semana a todos, nos vemos aí no próximo vídeo. Abraço!